Boa tarde, meus amigos, boa noite. Que Jesus abençoe e inspire a todos nós. É uma imensa alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos para o nosso estudo do livro Calma. Hoje, concluindo esse ciclo de estudos, de reflexões. Por 32 semanas estivemos aí juntos, 33 considerando o prefácio, estivemos aí juntos, refletindo, aprendendo com Emmanuel e esperamos, consolidando um pouco mais em nós a calma, a serenidade, a harmonia interior de que todos precisamos para seguir na caminhada vida fora. Então a gente agradece o carinho de todos vocês que nos acompanharam nessa jornada. Não poderia deixar aqui de agradecer à Rede Amigo Espírita por essa parceria com o NEP Paulo de Tarso, na figura do querido amigo Zé Aparecido, que tem se dedicado tanto à tarefa da divulgação espírita. Fica aqui o nosso abraço e os nossos votos de muito êxito no trabalho que ele vem realizando. E agradecer a cada um de vocês, amigos, que estiveram aí conosco. A Isabel Ribeiro está aqui já hoje, lá de Portugal, do Alentejo. Um fraterno abraço, minha amiga. Cruzando aí o Oceano Atlântico. Um abraço também aqui para a Jane e para o Aimoré, lá de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Para a Elísia Rocha, lá da Bahia. A Sinara Martins, também um abraço. Fábio Davidson. A Beatriz Palhas, a Ermelinda Silva, o Tiago Pacheco, lá de Curitiba, a Ana Lúcia Gouveia, lá de Goiás, a Patrícia Demar, querida amiga que esteve conosco aí ao longo de toda a série, um abraço, o Márcio da Silva, lá de Paracatu também, sempre conosco, a Ivane Poletti, de Diamantina, a Juliana Cerqueira, a Paula Moraes, o João Zamperlini, enfim, a todos vocês, muita luz, muita paz, é o que nós desejamos a partir das sementes que foram recolhidas por todos nós ao longo desses meses aí de estudo e reflexão. O Fábio nos pergunta aqui se continuaremos com uma outra obra, uma outra série. Infelizmente, o tempo não nos permite dar continuidade com essa série às quartas-feiras, mas seguiremos lá no canal do NEP Paulo de Tarso com a série do livro Caminho, Verdade e Vida, às terças e quintas, e mais adiante, em janeiro, retomamos a série de estudos do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Então fica aí o convite para aqueles que quiserem seguir no estudo aí conosco, nós estaremos com essas duas séries. Mas hoje, então, como conversamos aqui, como apresentamos no início, vamos para o último capítulo da obra, o capítulo 32, intitulado Petição e Resposta. É importante a gente considerar aqui o título, como nós sempre fazemos, Petição e Resposta. Ou seja, vamos conversar um pouco sobre essa nossa relação com o mais alto, não só através da prece considerada formalmente aí, mas tudo que nós estamos desejando, tudo aquilo que são sonhos, são projetos em nós, em nosso coração, em nossa mente, são espécies de petições à vida. E a vida vai nos respondendo segundo o que buscamos, mas também, e sobretudo, segundo o que nós precisamos. De modo que a resposta às nossas petições nem sempre será idêntica à que esperávamos, nem sempre será aquela que nós mais gostaríamos, mas será certamente a consequência natural do que temos feito e também, graças à misericórdia divina e à tutela dos bons espíritos em nossa vida, será essa resposta aquilo que nós precisamos, porque o alto também vai conjugando experiências, vai conjugando circunstâncias segundo as nossas necessidades evolutivas. Então, petição e resposta é mais ou menos o pedir e obtereis de que Jesus nos fala, só que é preciso refletir no que vamos obtendo. Nem sempre, como dizíamos, tudo o que desejaríamos. Aliás, o universo seria um caos se todos os nossos pedidos fossem atendidos ipsis literis,
ou de maneira idêntica às solicitações. Existem leis, existe o amparo, a coordenação do mais alto nas trajetórias, nos destinos das criaturas. Claro que cada indivíduo é o principal artífice do seu destino, mas nós, espíritos imperfeitos, laboramos ainda dentro de planos limitados do livre-arbítrio. Nós temos um livre-arbítrio, mas não temos a plena liberdade ainda porque não somos espíritos puros. Então existe também uma coordenação, existem leis que vão nos tutelando, evitando que geremos grandes prejuízos a nós mesmos, bem como a outros indivíduos. Permite uma certa margem de atuação, mas existe também determinadas leis que são as nossas tutoras, bem como a própria influência dos espíritos em nos auxiliando no processo evolutivo. Então, como disse aqui a Patrícia Demarco, registrando para nós um trechinho do Pão Nosso, lá no capítulo 100, quando Emmanuel diz assim: nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Então, nem sempre ele verá doce, suave, o recurso do mais alto, o socorro do mais alto. Por vezes ele chega na forma de um chá de boldo, de algum remédio amargo que necessitamos para o despertamento, para a cura de nós mesmos. Então, a misericórdia divina ela vai operando assim. Paulo vai tratar disso na sua carta aos Hebreus, capítulo 12, quando ele fala dessa correção divina, que muitas das vezes, num primeiro momento, ela não parece ser fonte de gozo, de muita alegria, mas para aqueles que se permitem ser exercitados por ela, por essa correção divina, mais tarde ela produz frutos de sabedoria, de aprendizado, de iluminação. Então é preciso saibamos fazer essa leitura também das respostas do mais alto às nossas petições, porque muitas vezes nos sentimos abandonados, desamparados, o alto não nos ampara, esqueceram de nós, quando em verdade a resposta já veio, está diante de nós, muitas vezes na forma daquele problema, daquele desafio, daquela dificuldade que a gente não tem conseguido ler com clareza. Daí a importância da oração, daí a importância do autoconhecimento, porque acendendo luz interior, a criatura vai projetando luz exterior, vai projetando luz para a vida exterior, para as circunstâncias que a cercam. E ela consegue, então, ver com mais clareza, como o cego de Jericó. Senhor, Senhor, que eu veja. Essa é a proposta. E o Emmanuel começa o texto, então, dizendo o seguinte para nós: quando te dirijas à divina providência, rogando algo, não te permitas o mergulho na aflição improdutiva, capaz de conturbar-te o ambiente, retardando a concessão que desejas. Então, muito interessante esse primeiro parágrafo. Ele me lembra um outro texto de Emmanuel, no livro Encontro Marcado, capítulo 42, intitulado Aflição Vazia, porque aqui Emmanuel usa o termo aflição improdutiva, porque há sofrer e há sofrer, há bem e mal sofrer. Não é o que nós aprendemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18, o bem e o mal sofrer? Pois então, as experiências difíceis da nossa vida, elas podem ser configuradas segundo a nossa postura de humildade, de resignação, de paciência, ou de revolta, de lamúria, de rebelião, de cristalização. Uma mesma experiência exterior pode se configurar um degrau de ascensão, um cadinho de depuração para o espírito, ou uma teia em que ele se prende ainda mais, uma algema em que ele se escraviza ainda mais às dores e às sombras, segundo a postura que o espírito adota perante o sofrimento. A gente vê isso lá no livro No Mundo Maior, na fala de Cipriana, no capítulo 5 do livro No Mundo Maior. Ela fala que o martírio ou o sofrimento é um problema de origem divina, porque diante dele nós estamos como que numa encruzilhada. Ela diz que são dois os caminhos primordiais.
Ou o indivíduo extrai daquela experiência o óleo da paciência, com que acende ainda mais luz por dentro, ou ele retira dali os acúlios, os espinhos da revolta, com que se despenha no precipício ainda mais profundo. Então, é uma escolha o bem e o mal sofrer. E é nesse sentido que Jesus, então, numa das bem-aventuranças, destaca ali os aflitos, bem-aventurados os aflitos. Mas não são todos os aflitos que são bem-aventurados. Como o Espírito mesmo vai dizer nesse texto que nós mencionamos agora, do Evangelho segundo o Espiritismo. A aflição por si, o sofrer por si, não é garantia de bem-aventurança, de melhoria, de renovação. Mas sim, a depender da postura do Espírito, é que esse sofrimento, essa dificuldade, essa aflição se converte em um recurso renovador, purificador do Espírito. Então, existe aflição produtiva e aflição improdutiva, recorrendo aqui ao termo de Emmanuel. Existe aflição vazia e existe aflição que preenche, que planifica. Então, é a visão, é a postura com que nós adentramos na experiência. Quando a gente cai nessa aflição improdutiva, é interessante, o verbo que ele utiliza aqui é um mergulho. Na verdade, aqui, né, um substantivo também. Quando a gente mergulha nessa aflição improdutiva, a gente como que está cercado. A gente entra numa caverna, vamos dizer assim. A gente entra dentro de uma concha. Nós nos fechamos. Como alguém que mergulhasse muito fundo e a luz ali não mais chegasse. Assim é quando a gente vê aqueles vídeos, né, de mergulhos profundos, a luz do sol ela alcança até uma determinada profundidade. Dali por diante ela começa a ser cada vez mais escassa e nas grandes profundidades é tudo escuro, completamente escuro. Assim acontece muitas vezes conosco. Nós mergulhamos tão fundo nas lamentações, na revolta, na ansiedade, na aflição diante de alguma coisa que aconteceu ou que nem aconteceu ainda e que a gente já está projetando. A gente mergulha tão fundo nisso que nós ficamos ali lacrados. Ficamos inacessíveis à inspiração do alto. A gente aprende com Kardec, por exemplo, no livro A Gênese, capítulo 14, em que ele trata dos fluidos, que os nossos pensamentos influenciam nos fluidos ao nosso redor. Tanto nos fluidos que formam o nosso próprio perispírito, como nos fluidos que estão ao nosso redor, de modo que cada um de nós tem uma atmosfera fluídica, Kardec vai dizer, uma psicosfera. Acontece que o indivíduo, às vezes, está cultivando tanta aflição internamente, tanta revolta, tanto desespero, não para fazer uma prece, não busca ocupar a mente com algo luminoso, que o tire daquela faixa, que lhe renova os pensamentos, ele entra nesse estágio e esses pensamentos sombrios vão criando uma atmosfera sombria ao seu redor. E ele fica ali, hermeticamente fechado. Por mais que a espiritualidade queira ampará-lo por meio das inspirações, porque é a principal maneira pela qual eles nos auxiliam, os espíritos benfeitores, pelas inspirações, semeando pensamentos novos, a gente está tão fechado nisso que, como ele diz aqui, o nosso ambiente fica conturbado e isso dificulta a concessão que desejas. Ou seja, o auxílio se torna mais difícil porque nós não estamos nos ajudando. Nós não estamos abertos a corrigir rotas, a modificar posturas, a receber uma resposta diferente daquela que desejávamos. Quando a gente entra nessas posturas de fixação, de cristalização, muito difícil se torna o trabalho da espiritualidade. É o que Kardec vai nos dizer. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Quando ele fala do buscar e achareis, no capítulo 25, por exemplo, também no pedi e obtereis, no capítulo 27, mas especialmente ali no 25, buscai e achareis, mas é preciso que nós nos ajudemos para que o alto nos possa ajudar. Quando a gente se desajuda, quando eu me cristalizo numa posição,
Os espíritos não podem violentar a minha consciência para me tirar ali daquele lugar. Não podem fazer por mim o que me compete. Então é muito importante isso. Momentos de aflição são inevitáveis na vida. Ninguém passará pela experiência terrestre incólume, sem dificuldades, sem desafios. Não nos enganemos com as aparências. Há muitas aflições nos palácios, nas mansões, nos cargos de poder, há imensas aflições, como existem as aflições nas pequeninas casas, nas mais singelas moradas. Existirão aflições em toda parte. Não nos enganemos com aquilo que faz brilhar os olhos, com aquilo que é simples capa. Ricos e pobres, poderosos e não, todos encontram seu quinhão de aflição no mundo. Mesmo aqueles que ostentam, aparentam uma felicidade perfeita nas redes sociais, não nos enganemos, há ali desafio, há ali luta, em toda parte. A questão é o que fazer então dessa aflição. Porque alguém duvida que a vida de um Chico Xavier foi marcada por muitas aflições? É só ler a biografia dele. É só ver a infância que ele teve, os desafios, as lutas na juventude, em toda etapa da sua tarefa. Muitas aflições. E, no entanto, você vê aquele Chico doce, brando, agradecendo a vida, valorizando a vida, as oportunidades, as lutas, sempre sorridente, sempre alegre, mas daquela alegria profunda mesmo, porque já independente da condição de aflição ou não, é o espírito que aprende com Cristo a encontrar a paz mesmo na luta. Porque essa é a diferença entre a paz do Cristo e a paz do mundo. A paz do mundo pede facilidades exteriores, pede tudo ajustado fora de nós, para ela se manter. A paz do Cristo não. Seja dia claro, seja noite escura, seja calmaria, seja tempestade. Aquele que realmente consolidou essa paz em si consegue mantê-la e com ela seguir vencendo todos os desafios. É por isso que nós estamos estudando essa obra. É por isso que nós refletimos ao longo de todos esses meses em busca dessa calma e dessa serenidade, que não será aflição improdutiva. É passar pelo desafio, pela dificuldade, sim, mas sem deixar de realizar, de criar, de se movimentar. Não é simplesmente ficar parado curtindo a aflição. Isso não é resignação. Resignação é fazer quanto esteja ao nosso alcance e aceitar com paciência se a circunstância ainda não se modificou. Isso é resignação, não é inatividade, inércia, ócio. Não. É movimento sem revolta, sem cristalização, mas também sem a pretensão de querer dizer a Deus ou de querer mudar as circunstâncias à força, querer dizer a Deus o que ele deve fazer. Não, é fazer a parte que nos cabe, deixando o resto com o Criador que sabe o que é o melhor para nós. E aí ele vem com uma série de exemplos. Ele diz assim: entenderás isso facilmente nas lições mais simples da vida prática. Então, Emmanuel vai nos convidar a fazer uma leitura do Evangelho, uma leitura das leis divinas na vida prática, no cotidiano, como várias vezes ele faz, com exemplos singelos do dia a dia, com exemplos da natureza, Emmanuel nos convidando a criar percepção, esses olhos de ver, para que aprendamos a ler os códigos, os parágrafos da lei natural, da lei divina, nas coisas que nos cercam, na natureza, no dia a dia, enfim. Ele diz assim: se requisitas do carro uma velocidade mais ampla, em face daquela que o trânsito recomenda, sob o pretexto de pressa, inclinas-te indiscutivelmente para o desastre. Então, se eu peço do carro mais do que é o recomendado, se essa é a minha petição, eu estou me encaminhando para um desastre. As chances vão crescendo exponencialmente na medida em que eu vou aumentando a velocidade para além do limite de determinada via, as chances de um acidente vão crescendo significativamente.
Então, se é esse o tipo de petição que eu emito à vida, cada vez mais ela se faz possível a resposta, mas uma resposta, neste caso, destrutiva. Uma resposta que é a consequência natural da imprevidência do indivíduo. Assim também na vida. Se eu vou desequilibrando o meu corpo pelos excessos no alimentar, no ingerir de alguma substância tóxica, viciante, se eu vou emitindo esse tipo de petição à vida, mais cedo ou mais tarde a resposta virá. Uma resposta, geralmente, dolorosa, porque foram os excessos que nós semeamos e a colheita condizente com os excessos semeados. Então, quantas vezes a gente não emite esse tipo de petição? Porque petição, vale aqui frisar, a gente já destacou isso, não é simplesmente a oração, não é simplesmente o que eu peço na oração, muito mais. É o que eu concebo todos os dias, nos meus desejos, nos meus projetos, nos meus sonhos, são petições à vida, que muitas vezes nos responderá com as consequências dolorosas dos excessos, dos desequilíbrios de nossas petições. Quando nós emitimos petições ao alto, o alto muitas vezes vai nos, digamos assim, responder não segundo gostaríamos, porque sabe aquilo não ser o mais benéfico para nós. Então a resposta chega de outra maneira, chega de outra, com outras características daquelas que esperávamos originalmente. Na hipótese de exigires da ponte o transporte de carga determinada com um peso muito superior à capacidade de resistência em que se estrutura, com a desculpa de urgência, é provável que a desmanteles. Então a gente pode pensar aqui também no seguinte sentido, né, nos exemplos que Emmanuel está nos trazendo. Se a gente começa a emitir essas petições para a vida, de alguns projetos, de algumas realizações, de alguns anseios, mas durante o processo a gente não cuida da nossa caminhada, do nosso modo de ser, e vai acumulando aflições, vai acumulando excessos de aflições inúteis, de ansiedades, de expectativas, isso é um peso que pode ser, nos venha a prejudicar, nos venha a debilitar, de modo que, às vezes, até seria um recurso que encontraríamos ali mais adiante. Mas, por não nos prepararmos para a caminhada até receber essa resposta, até que o alto encontre meios de nos conduzir àquele caminho, se a gente fica cultivando essa aflição improdutiva, a inércia, a ociosidade, o desequilíbrio, etc., às vezes nós mesmos frustramos algo que o alto nos apresentaria. A resposta do alto até viria mais ou menos de conformidade com o que nós esperávamos. No entanto, nós mesmos atuamos contra nós próprios e nos desequilibramos, nos desviamos de tal modo que o alto não consegue, então, nos auxiliar naquela questão que foi solicitada. Então, é nesse sentido também que a gente precisa pensar aqui. Eu estou solicitando uma coisa, um projeto. Tem uma caminhada até lá. O alto não vai estalar os dedos e aquilo vai surgir no meu caminho. Eu preciso ter o foco naquilo, seguir segundo os requisitos, os critérios para que aquilo se dê, no esforço diário e tudo mais, e o alto está planejando que realmente aquilo é algo bacana para a minha evolução, para o meu desenvolvimento, e está planejando algumas circunstâncias que eu encontrarei lá mais adiante. Mas no processo eu me perco às vezes, pelo excesso de aflição, de dúvida, pela inconstância. O Emmanuel mesmo tem uma mensagem que ele fala dessa questão da inconstância, quando nós somos de tal modo inconstantes que a gente começa a seguir num caminho. Beleza, o alto vai nos auxiliar naquele caminho, está preparando o que vamos encontrar ali mais adiante, mas ele conta com a nossa constância. Daqui a pouco eu desisto, mudo o caminho. E aí, desisto de novo, mudo o caminho. Como é que o alto vai estabelecer, os bons espíritos vão estabelecer um auxílio, se eles nunca conseguem encontrar de nossa parte uma constância naquilo que eu me proponho a desenvolver? Então é aquilo que Tiago fala na sua epístola. Os indivíduos, muitas vezes, somos como cortiças no mar, levadas para lá e para cá, ou como
como as ondas levadas para cá e para lá pelo vento. Então é preciso ter essa constância, esse foco e ir deixando o fardo para trás, aliviando o peso do que seja desnecessário, do que seja vício, do que seja desequilíbrio, para que o alto então possa nos encontrar ativos e então nos secundar, nos auxiliar. É como se quando a gente emitisse uma petição, nós estamos seguindo aqui num rumo, o alto vem seguindo no outro, nós vamos cruzar ali na frente. Mas para isso ele precisa da minha constância em seguir e não desviar do projeto. Quando espancas um vegetal impiedosamente, a fim de senhorear-lhe algum fruto, sob o pretexto da fome, estarás reduzindo muitas das futuras possibilidades da árvore em teu prejuízo próprio. Então, se eu sou precipitado, se eu não consigo entender o momento devido das coisas, se eu não consigo me controlar, se eu não consigo manter essa constância e essa paciência, eu posso prejudicar obras, prejudicar realizações por conta da fragilidade em que ainda estavam no início. É preciso entender o tempo das coisas. Não dá para esperar o fruto maduro da plantinha que ainda está ali se fortalecendo, se robustecendo. Quantos projetos na nossa vida não se dão assim? Ou não acontecem assim, não ocorre isso. A gente precipita-se e espera a produção, a frutificação antes do tempo de maturação devido, e aí porque o resultado não foi tão satisfatório quanto desejávamos, a gente desanima e perde ali, às vezes, todo um grande potencial que estava se formando ali, mas que nós não tivemos a paciência de cultivar, de saber esperar. Então, muito interessante esse conjunto de exemplos que Emmanuel nos trouxe. Um falando do peso, um falando dos excessos, outro falando das precipitações. Né? O primeiro aqui da velocidade falando dos excessos, o segundo aqui falando dos pesos, o terceiro falando das precipitações. São elementos que nos atrapalham na caminhada, né? no processo de interação com o alto e construção efetiva, desenvolvimento de nós mesmos. É preciso aprender a ter calma, ter paciência, a ir despojando-nos do que é inútil, do que precisa ficar para trás, e a buscar as coisas com equilíbrio, dentro da justa medida. Não ir com muita sede ao pote, nem também com lentidão. Não nos excedermos, buscarmos a justa medida, nem para mais, nem para menos, fazendo o nosso máximo, é claro, mas também não nos excedendo nessa precipitação, nesse anseio afoito que acaba prejudicando também. Em te debruçando num poço, agitando-lhe o fundo com a desculpa da sede, unicamente lhe turvas o líquido, tornando-o inadequado à própria saúde. Então, mais um exemplo. Eu preciso saber ajustar as coisas. Ir com calma, com graduação, porque se eu já vou com toda a sede ao poço, passo a mão lá no fundo, sobe o barro, eu não consigo nem tomar da água. Enquanto se eu vou ali primeiro na superfície, tomo um primeiro gole, depois tal, aí eu consigo beber do poço sem prejudicar a água. É uma questão de tempo, de graduação, mas também de movimento, e não de inércia e inação. Percebe como é um ajuste fino a nossa interação com o mundo espiritual? Porque eu posso fazer petição e ficar lá parado, indefinidamente esperando que eles venham ao meu encontro. Quando eles estão me esperando, encontrar lá na frente. Mas como eu não estou caminhando, o encontro não se faz possível. Ou eu posso fazer petição e ficar desesperado, afoito, quero um negócio para amanhã. Como não vem, eu desespero e mudo de rota, desanimo, e aí os espíritos ainda não puderam expressar esse auxílio. Então é a justa medida que a gente precisa encontrar. Em teus requerimentos à vida maior, formula-os com cuidado e continua no trabalho que o mundo te conferiu, esperando pela manifestação do poder divino através das circunstâncias do caminho em que te encontras. Então, é o que nós falávamos agora. Toda petição ela tem um tempo de gestação.
Primeiro que a gente tem que estar disposto a receber a resposta nem sempre conforme nós esperávamos. Precisamos estar dispostos a isso. E atentos para fazer a leitura devida das circunstâncias para ver que a resposta veio diferente. Segundo, nós precisamos ter calma e paciência, que é o período de gestação desse auxílio, mas também essa esperança, essa paciência, essa calma não pode significar ociosidade, inércia, ficar indefinidamente esperando. Então, são esses os elementos que a gente precisa conjugar aqui, que o Emmanuel está dizendo. É descobrir esse tempo das coisas, saber aguardá-lo e direcionar-se a ele, caminhar no sentido dessa realização. Que é o que o Fábio lembrou aqui para nós, inclusive, o bonito trecho do Eclesiastes, muito conhecido, né, o capítulo 3 do Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A gente, na vida, ganhar experiência é aprender a fazer essa leitura do tempo das coisas, que é aquela expressão no Evangelho, em grego, kairos. Nós temos duas expressões principais para tempo. Uma é cronos, no grego, de onde vem cronologia, cronológico, cronômetro. Então, é o tempo corrido, é o tempo quantitativo. E a outra é kairos, que é esse tempo divino, a oportunidade, o momento, a ocasião. Então, é o sentido qualitativo do tempo. É isso que está sendo dito aqui em Eclesiastes. Há tempo para toda coisa. É o tempo divino das coisas. Então, eu iniciei um projeto hoje e ele é uma petição que eu emito para a vida, para o mais alto. Eu preciso estar disposto a viver o tempo desse projeto, para que a resposta do alto se manifeste. Pode ser que a resposta seja o não sucesso daquilo, mas não por conta da minha inação, da minha inércia. É porque não deu certo mesmo. Então era a resposta do alto. Olha, não era por aí, vamos tentar um outro caminho. E a gente está aberto a essa mudança. E pode ser que a resposta seja uma aprovação. A gente começa, vai com paciência. Daqui a pouco a coisa começa a fluir, a florescer, porque a gente encontrou ali um veio, e o auxílio do alto veio nos secundar os esforços. Então é o tempo de cada coisa. Por isso Emmanuel diz, formula com cuidado, então medita no tipo de petição, no tipo de busca do seu coração, porque onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Segundo o que você elege como tesouro do seu coração, é isso que você vai encontrar na vida. A liberdade ou a algema, de acordo com aquilo que você vinculou ao seu coração, ou vinculou o seu coração àquilo. Você pode vincular o seu coração àquilo que é transcendente, sublime, os valores do espírito. Então, o seu coração vai te alçar a planos mais elevados. Agora, você pode vincular, escravizar o seu coração às paixões, aos vícios, ao que é mesquinho, ao que é egoísta, ao que é material apenas, e aí você algema o seu coração e fica preso à materialidade. Então, é preciso pensar, refletir com calma o que estamos buscando na vida, como diz Jesus na sua pergunta inesquecível, o que buscais? Para que, emitido esse propósito, que mais uma vez frisamos, não é só pela oração, pela palavra, é pelos desejos, pelos pensamentos, pelos ideais, nós venhamos a encontrar ao longo do caminho a manifestação do poder divino, através das circunstâncias que vão se encaixando, de uma pessoa que nos cruza os caminhos e vem secundar aquilo que nós estamos realizando, através das coisas que não dão certo, nos convidando a modificar caminhos. Mas é o que ele diz: emite com cuidado essa petição, seus requerimentos, e continua trabalhando. Segue fazendo, para que o alto mesmo encontre circunstâncias e meios de te dar a resposta, de te orientar a partir do que você está fazendo. E ele faz isso, sobretudo, pelas circunstâncias. Deus responde às criaturas por meio das próprias criaturas e das circunstâncias em que nós nos vemos, que vão surgindo no caminho. É preciso fazermos uma leitura. E para a gente fazer essa leitura com clareza, daí a importância também dessa sintonia com os espíritos, porque a gente vai intuindo as coisas, a gente vai sentindo no coração que estamos num rumo adequado. Quando as coisas
por outro lado, não vão despertando em nós aquela intuição mais profunda, aquele sentimento de que as coisas estão indo bem, é preciso que a gente repense, é preciso que a gente ore para buscar essa conexão com o mais alto. E a Patrícia coloca aqui, lembrando Paulo, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus. Então, se as circunstâncias não surgem como você esperava, mesmo você tendo feito o seu melhor, dê graças. É Deus nos convidando a modificar caminhos. Se elas dão certo, você fazendo todo o seu esforço, dê graças. É Deus te estimulando a seguir adiante naquele caminho. Preciso a gente faça essas leituras. A Ilciane aqui também lembrou outra frase de Paulo. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, mais uma vez, essa leitura da vida, escolher com clareza o que busco, porque está na minha mão alcançar liberdade gradativa, liberdade crescente, ou manter-me ainda preso e cativo da inferioridade, das velhas inferioridades que ainda trazemos. Está nesse discernir do que é permitido, do que é lícito, mais do que já nos convém. E óbvio que Deus não vai patrocinar o que não nos convém. Se nós buscamos o que nos convém, o apoio do alto vem, amparando-nos, impulsionando-nos. Agora, se não, aí vem as circunstâncias retificadoras da vida, muitas vezes por meio da dor, convidando-nos a repensar caminhos. Inquietação desnecessária atrasa o socorro previsto. Então, o que nós já falamos lá no início. A inquietação desnecessária cria ao redor de nós e, sobretudo, em nós, uma sintonia muito difícil de ser acessada pelos espíritos bondosos. Cria-se como que vamos dizer assim, uma redoma mesmo, em que ficamos ali fechados, cerrados à inspiração dos bons amigos. E aí o socorro se torna mais difícil. Claro que quando não nos conseguem auxiliar pelas vias da inspiração, os próprios espíritos dizem isso a Kardec no Livro dos Espíritos, eles recorrem às circunstâncias, recorrem a outras pessoas, porque eles estão lá sempre tentando falar conosco em nossa consciência, especialmente o nosso benfeitor espiritual. Quando não o consegue, ele tenta no entorno encontrar algum coração receptivo para, por meio desse coração, trazer alguma orientação, alguma exemplificação que possa despertar o indivíduo. Ou pelas circunstâncias, eles buscam tentar nos conduzir a determinadas circunstâncias que vão ser um choque de despertar para nós, que vão nos ajudar a ver outras perspectivas para as quais estávamos cegos, às vezes num monoideísmo, numa ideia fixa. Agora, se a gente está sereno, tranquilo, o socorro vem muito mais facilmente, porque encontra receptividade. Qualquer aflição improdutiva, aflição vazia, inquietação desnecessária é elemento complicador na nossa relação com o mundo espiritual superior, com os nossos benfeitores. E, naturalmente, quanto mais inquietação criamos, mais aflição improdutiva, mais campo damos para a influência dos maus espíritos, dos espíritos inferiores, que nos querem ainda prejudicar, impedir de progredir. A Lívia Magalhães separou aqui para nós um trechinho também essencial, ó, vinha de luz. O mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Então, olha que bonito isso. O recurso vem, mas ele só nos alcança quando encontra de nossa parte a iniciativa indo ao encontro dele. Então, é como dois caminhos mesmo que vão se cruzar em algum momento. A dádiva está vindo aqui e a iniciativa tem de estar caminhando aqui, para que elas, então, em determinado momento, se fundam e o progresso, a realização possa se dar. Sejam quais forem os obstáculos que te surjam à frente, na expectativa do apoio que solicitas dos céus, não desesperes e nem esmoreças. Então, nem desanime, nem deixe de caminhar
segue realizando, segue fazendo, busca forças na oração, busca forças nos amigos, busca força em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece, já dizia o apóstolo Paulo, e não se desesperes. Renova o teu mundo interior, não deixa a aflição criar morada fixa aí dentro. Busca o consolo, busca a fé, que é a nossa sustentação moral diante das aflições. Me lembro do texto de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o mal e o remédio, quando ele diz que o melhor remédio diante do mal, no sentido de diante das lutas, é o da fé, dessa confiança que não nos permite, portanto, desesperar. Podemos estar aflitos, mas desesperados, desesperançados, jamais. E mesmo a aflição não será perene. A gente lida com ela, contorna ela, segue com ela, apesar dela, mas segue. E na caminhada vamos encontrando o alívio, vamos encontrando a luz que faltava. Porque Jesus nos dirá: quem me segue não anda em treva. Pelo contrário, terá a luz da vida. A luz da vida àquele que segue com Cristo. Se a resposta do mais alto aos pedidos que fizeste parece demorar excessivamente, é que a tua rogativa, de certo, reclama análises mais profundas, a fim de que futuramente não te voltes contra as leis da vida, alegando haver caído na imprevidência que terá nascido de ti mesmo e não do Senhor, que sabiamente nos reserva sempre o melhor. Então, os espíritos têm lá os seus meios de analisar as nossas necessidades evolutivas para ver o que de fato precisamos. E eles não são levianos, imprudentes de aprovarem determinadas concessões que depois poderão ser utilizadas por nós como falsas justificativas ou escusas para as nossas quedas, para os nossos desvios, porque isso jamais virá do alto. Jamais virá do alto algo que nos possa fazer cair. Pode vir dos espíritos que nos tentam, que querem nos influenciar, mas do alto vem sempre os recursos de que precisamos. Acontece que muitas vezes, rebeldes e orgulhosos que somos, convertemos a própria misericórdia divina, que surge, por exemplo, na forma de uma dor, de uma perda. Às vezes nós convertemos a própria expressão da misericórdia divina em gatilho de revolta, de mais sombra, de mais rebeldia, de mais orgulho. Quando, se humildemente acolhêssemos a experiência, entendendo que Deus, por ser inteligência suprema e amor infinito, jamais erra e apresenta-nos sempre o melhor, se a gente acolhesse assim com humildade o que a vida vai nos propondo, certamente converteríamos todas as dificuldades em instrumentos de ascensão. Então, no binômio petição e resposta, amigos, faz parte que tenhamos essa interação com o mais alto. Não é proibido, não é equivocado ter sonhos, ter projetos, ter anseios, rogar ao Senhor para nos abençoar em determinados projetos de melhoria, de crescimento, mas é preciso colocarmos a vontade dele acima de tudo, porque pode o alto entender que não é aquilo a proposta para agora, que saibamos então entender, acolher e seguir felizes em tudo dando graças, fazendo a nossa parte, como já falamos aqui hoje, porque eis aí o caminho para encontrarmos sempre as respostas mais fundamentais da vida. Porque se as perguntas são muitas, as respostas estarão todas em Deus, em Jesus, que o representa aqui para nós na terra, buscando o reino de Deus e a sua justiça, como diz o mestre, ou seja, fazendo o que está ao nosso alcance com um compromisso com a lei divina, tudo mais nos será acrescentado no devido tempo das coisas, no devido tempo de cada coisa. Beleza, meus amigos? Eram essas, então, as nossas reflexões finais, conclusivas aqui do livro Calma. Como diz aqui a Patrícia, trazendo um fecho aqui bem bacana para nós, a Fonte Viva, capítulo 50, centralizemos as nossas energias em Jesus
e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Então, o que acabamos de falar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Porque nesse buscar do reino e a justiça, estamos renovando-nos, estamos centralizando as nossas energias em Jesus, no Evangelho. E então o caminho vai se abrindo. Quem caminha com Cristo terá a luz da vida. Vamos ver aqui se temos mais alguma pergunta, alguma mais consideração. Aqui a Paula Moraes faz uma bela síntese para nós. Todo aquele que pleiteie algo, há que fazer a sua parte, a fim de assimilar, quanto possível, a resposta da providência através de pessoas e circunstâncias. Excelente síntese, Paulo. Todo pleito nosso, toda petição, seja pela oração, seja pelos desejos, pelos anseios, enfim, para que a gente possa perceber a resposta da providência, é preciso façamos a nossa parte, para que tenhamos essa percepção, essa agudeza, essa perspicácia em assimilar a resposta do mais alto, que surge todos os dias para nós, através de circunstâncias e de pessoas. Ter fé, diz aqui o Fábio Davidson, resgatando para nós a questão 354 do livro Consolador. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Fé, portanto, que vai muito além de crença, que já se estabelece como confiança, como certeza, que nasce apenas de uma consciência tranquila no cumprimento dos seus deveres. Paulo tem uma frase que nos diz que o mistério da fé é guardado numa consciência pura. Então, para que a fé se acrisole, se afirme em nós, precisamos ter a consciência pura, que é o seu nascedouro, que é o seu elemento gerador. Então, por isso a importância de fazer a nossa parte na construção dessa confiança que não se abala, que não desespera, que pode sofrer os arranhões, pode sofrer aí os embates da vida, mas que se mantém firme e focada no caminho a percorrer. Essa é a ideia de Paulo, muito presente nas cartas de Paulo, do justo que viverá pela fé. A fé é a luz da sua caminhada. Não caminhamos por olhos, por visão, diz ele, mas por fé, nesse sentido da fé como fidelidade. Bem, meus amigos, então é isso. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui, tanto pela Rede Amigo Espírita, como também os que acompanharam depois nos episódios gravados, que foram colocados também no NEP Paulo de Tarso. O nosso fraterno abraço a todos, os votos de que possam, cada um de vocês, estabelecer essa calma, essa serenidade no coração. Gostaria também de agradecer o nosso querido amigo Zé Aparecido, mais uma vez, e rogar a Jesus que abençoe, que ampare, que inspire a cada um na grande jornada da vida. Que consigamos construir essa calma em nós, esse espelho límpido em nosso coração, esse lago límpido, esse espelho polido em nosso coração, em nossa mente, a fim de que a luz de Jesus, a luz de Deus, possa então brilhar em nossos caminhos com mais potência, com mais beleza, abrindo-nos horizontes infinitos dentro da grandeza da criação. Um fraterno abraço para todos, nos vemos por aí nas demais séries que vamos conduzindo. Muita paz e muita luz no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus.